Olá pessoal, então aqui é a professora Rosane, vou estar explicando o assunto de história de vocês. Então, nós temos que entender, tá, com o que vocês vão estar vendo ali. Nós temos dentro do momento histórico, descoberta do Brasil, a colonização do Brasil, e essa colonização, os portugueses eles começam a estabelecer as suas moradias aqui. Para que porque essa boa convivência, quer dizer, o bom estadia deles ocorresse aqui, eles tinham que plantar, eles tinham que comer, mas eles tinham que também ter a educação para os filhos deles, tá? Então, começa a ocorrer a educação dentro das colônias, tá? O que acontece? Vem a Companhia de Jesus, que é uma companhia religiosa que vem da Europa, e a principal ocupação dele eram ser agentes educadores, né? Nessa colônia que estava sendo utilizada, tá? Essa Companhia de Jesus, elas tinham como membros da Companhia de Jesus os jesuítas, tá? Então, o que aconteceu? Aconteceu a catequização do povo brasileiro, tá? Então, nesse momento aqui, nós temos os indígenas e depois também nós temos os negros. O que acontece? A Companhia de Jesus, ela tinha obediência à Igreja Católica, que era a religião da Companhia de Jesus. Só que no meio de tudo isso nós temos um problema de que em alguns momentos a Espanha tenta tomar o Brasil de Portugal. O que acontece? Eles entram num acordo chamado, num dos diversos acordos, e aí Portugal cria a capitania hereditária. Então, para proteger essas terras e melhor aproveitar essas terras, elas foram divididas em 15 partes que seriam entregue a 12 capitães donatários, tá? Então, os capitães donatários é quem ia tomar conta dessas capitanias hereditárias. O que acontecia? Essas capitães donatários, eles deveriam ter ligação direta com a coroa portuguesa, para poder estar cuidando da forma que eles queriam essas capitanias hereditárias. O que acontece? Ali está a divisão de como ficou as capitanias hereditárias com seus respectivos nomes, tá? Então, os donatários, eles recebiam uma doação da coroa, tá? No qual eles se tornavam possuidores da terra, mas não proprietários. Eles tinham o papel de cuidar da terra, tá? Então, essa divisão, ela ficou dessas terras. Só que daí, lotes de terras que eram abandonadas, eles chamavam de sesmarias, tá? Então, o que acontecia? Essas doações de sesmarias foi um aspecto bem importante dentro da história, tá? Pois favoreceu a formação de latifúndios, grandes extensões de terras. O que acontece com isso tudo? Há uma organização militar, tá? Composta por cidadãos comuns, que aí recebe o nome de milícias, que tenta ir contra esse abuso da colônia na exploração do Brasil. Então, como eu coloquei ali, então, latifúndio é uma grande extensão de terra, uma propriedade agrícola, tá? Pertencente a uma única pessoa ou família ou até mesmo uma empresa, e aí ela tem como característica principal a exploração, tá? Através da escravatura dos seus recursos. O que acontece? A escravidão, ela, a partir do século XVI, ela acontece através da exploração da mão de obra africana, que é trazida lá da África, tá? Então, eles foram retirados das suas terras e trazidos para cá com a promessa de que iam ter uma vida boa, que não acontece, tá? Aí, nesse momento da história, nós também temos a noção de propriedade privada. O que é essa noção de propriedade privada? A gente tem uma relação da propriedade da terra, o que muitos dos povos indígenas que viviam no Brasil, antes da conquista da América pelos europeus, eles desconheciam. O que é isso trocando em miúdos? Antes dos portugueses chegar aqui, tá, dos europeus, quem vivia aqui eram os índios. Então, essa propriedade privada, ela seria eles seriam um dono da terra, tá? Porém, os europeus não reconheciam, eles desconheciam isso. O que acontece? Como a escravidão ela tem muitos abusos, tá?
Então, é comum formar uma resistência, tá? E aí começa a era da fuga dos engenhos. E aí, esses engenhos, onde nós tínhamos nesses latifúndios, começa a fugir os negros trazidos da África. Eles fogem e se abrigam em pequenas comunidades chamadas de quilombo, que na tradução literal pro negro, tá? Para esses africanos, era a habitação. Essas aldeias que se formam dentro desses quilombos recebem o nome, de mocambos, tá? No meio de toda essa confusão, nós temos um papel importante que são as terras devolutas. O que são essas terras devolutas? São terras que não haviam sido ocupadas, então não tinham proprietário. E aí elas são devolvidas ao Estado. Então, o que acontece? Nosso país apresenta poucas pessoas que têm extensas terras, tá? Extensas propriedades. E a maioria da população que vive no meio rural, ou pequenas empresas, ou até mesmo nenhuma propriedade, eles têm uma elevada, então, com toda essa extensão de terra, eles têm uma elevada concentração de terra na mão de poucos, tá? No meio disso tudo, tá, nós podemos dizer que os índios, eles foram nômades, tá? Eles não tinham uma moradia fixa. Então, toda vez que nós falamos de alguém que não tem uma moradia fixa, nós estamos referindo a nômades. Muitos povos indígenas que viviam aqui no Brasil eram nômades antes da conquista da América pelos europeus, tá? Nós temos um outro papel importante, que é a escritura de propriedade. O que seria isso aqui? Então, são registros públicos das terras particulares existentes no Brasil. Então, ela começou a ser feita também. Dentro desse aí, nós temos a reforma agrária, que foi uma maneira de tornar mais equilibrada a distribuição de terra dentro do Brasil, dentro do nosso país, tá? E ela até hoje existe. Então, esse aqui é um breve resumo do que vocês vão encontrar no material de suporte. Desejo a todos um bom dia, uma boa semana e até mais!